sejam bem-vindos. Olha aí, Davi, Vera. Sejam todos bem-vindos. Esse é o quadro Papo Reto. A gente está iniciando essa série de lives com pessoas de diversas áreas de atuação. E hoje nós vamos bater um papo super gostoso com um colega que trabalha em Pernambuco no treinamento de corretores de imóveis. Olá, Elton, sejam todos bem-vindos. Que é o professor Tarcísio. Eu conheci o professor Tarcísio num evento que houve em março aqui em Fortaleza, no MB Summit Brasil, a primeira edição desse grande congresso de corretor para corretor que teve aqui na nossa capital. E ele é fantástico, vocês vão gostar muito e vão aprender com certeza muito com esse grande profissional. Ele trabalha para corretores de imóveis, mas ele é um grande gestor e com certeza todas as dicas que ele vai passar aqui pra gente, a gente pode, como líderes e profissionais autônomos ou engajados em indústrias, nós vamos aprender. Ele tem um lema incrível, que é corretor extraordinário, e quando você já começa e inicia um trabalho tendo essa visão, a visão da excelência, de se tornar realmente extraordinário, a gente vence, a gente cresce. Ele já tá aqui na nossa live, esse é um Papo Reto, e a gente vai chamar agora o professor Tarcísio. Amigos, vamos reforçar aqui esse movimento de excelência. Convidem os amigos, compartilhem a live. Uau! Oi, Aline! Conexão estabelecida Ceará-Pernambuco, cuscuz e macaxeira. Bora se embora. Que maravilha! Melhor do que cuscuz com leite. É bom demais, é bom demais. Tarcísio, eu estava falando aqui para as pessoas que já estão entrando, que eu criei esse quadro essa semana, o nome dele é Papo Reto, e eu estou buscando pessoas de vários segmentos para a gente aprender junto, né? Porque corretor não aprende só com corretor, um professor não aprende só com um professor, uma pessoa do esporte não aprende só... Todos esses conhecimentos combinados faz com que a gente cresça e se torne profissionais extraordinários. Verdade. Falei aqui também que tive o prazer de lhe conhecer no MB Summit, aqui em Fortaleza, que foi o primeiro evento que eu fui nessa nova carreira que eu estou ingressando, que é de corretores de imóveis, e o quanto eu fiquei impressionada com o seu conhecimento, com a forma de você conduzir. Gente, ele passou 1 hora falando só sobre funil de vendas, e não teve um segundo que você piscasse e olhasse para o lado. Então, é muito incrível o jeito de você passar o conhecimento, a forma com que você prende a atenção. Não é à toa que você tem exércitos em Pernambuco. Já passaram por você mais de 5.000 corretores. Então, assim, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme. Obrigado. Fiquei felicíssima de você aceitar esse convite. Sempre. Eu estou vendo todos os dias a doação dentro do seu Instagram. Como essa quarentena está sendo produtiva. Sim. E para vocês que criam conteúdo e para a gente que está recebendo conteúdo. Que bom. Então, seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente. A gente vai bater aqui um bate-papo. Vai ser uma hora deliciosa, eu tenho certeza. Aline, obrigado, viu? Pelas palavras. Não mereço, mas agradeço. Antes de mais nada, eu queria dizer que tudo isso, essa entrega, essa excelência, eu primeiro quero agradecer a Deus, né? Porque não nascer todo dia para tocar pessoas é coisa divina. E eu não canso de dizer que é um dom de Deus, né? A gente vai buscando, vai aprimorando, achando a técnica, a maneira, dentro da técnica de oratória, dentro da técnica de atenção, de contar histórias. Eu fico muito feliz de poder tocar as pessoas de maneira positiva, num mundo tão negativo que a gente tem, né? De tanta notícia ruim, verdade. de tanta coisa chata, de tanto ódio, né? De tanta coisa ruim que eu procuro nem pensar. Mas é importante todo mundo ter esse cuidado, tá olhando, tá atento, né? Tá sabendo o que é que acontece. E a minha confirmação é para que a gente seja melhor. A gente precisa saber o grande diferencial. Eu acredito muito em ser extraordinário. É muito mais fazer do que está acontecendo com todo mundo, né? Fazer o contrário. É tão fácil hoje a gente saber como é que é ser extraordinário. É uma aluna, é uma pessoa que vai para um treinamento, que se encanta em você agradecer imensamente, porque a sua palavra, a sua confirmação que faz eu fechar negócios, né? Eu só fecho treinamento
por conta de corretores como você que elogiam o trabalho. Então, eu não posso, né? E de onde vem o elogio, né? Vamos lá para o cerne. De onde vem esse elogio? Vem de muita pesquisa, de muita entrega, de muitas horas perdidas, horas ganhas, com treinamentos, com literatura, com aprendizado ali na sala de aula, na questão da liderança. Então, assim, você se tornou extraordinário primeiro para levantar esse grande exército de extraordinários, né? Então, assim, nós é que agradecemos por tamanha busca de conhecimento, porque você é incansável. Eu estava aqui assistindo a live às 4 da tarde, falando sobre as 10 coisas que você precisa saber para vender Minha Casa Minha Vida, e ele ainda está processando. Ainda está processando aqui, sabe? Então, assim, nós poderíamos começar com uma coisa já bem didática, mas eu quero que o nosso público, porque os meus colegas são de Maracanaú, meus colegas são de Fortaleza, eu já sou muito entusiasmada com você, mas eu quero que eles entendam o porquê que foi convidado e por que eu fico tão grata de você ter aceito esse convite. Então, eu quero que você se apresente, diga um pouco como você chegou à classe de corretores de imóveis, qual é a sua formação, enfim. Tá bom. Vê só, eu sou professor de marketing e de operações imobiliárias, né? Eu fiz o curso de Direito lá em 2000 e alguns anos atrás. Sou péssimo de data, mas aí comecei a ensinar para corretores, comecei a estagiar numa imobiliária. A imobiliária era lá em Recife, numa pior época da minha vida, uma situação financeira difícil, minha esposa estava grávida, um desafio muito grande. A única coisa que apareceu para mim foi ser corretor. E numa época onde não tinha o programa Minha Casa Minha Vida, uma época onde não tinha grandes oportunidades como a gente tem hoje. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei como gerente de aluguel numa grande empresa, Paulo Miranda. Inclusive, amanhã estou fazendo um treinamento com eles. Uma empresa que abriu a oportunidade, pagou o curso de TTI para mim, me ensinou um monte de coisa. E lá eu comecei a enxergar que todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade, no curso, eu conseguia compartilhar com meus amigos. Eu conseguia, de maneira didática, ajudá-los a vender. E aí, Aline, eu me apaixonei por ajudar as pessoas. E não por vender e por fazer negociações. Nesse tempo, eu pesquisei um curso de TTI para todo um grupo fazer. E esse grupo, a gente viu que tinha uma escola muito responsável, que formava há vários anos corretores no estado de Alagoas. E aí eu disse, bora fazer esse curso, porque esse curso é tão diferente do que tem aqui. Tinha uma apostila, tinha um material organizado, e eu não queria me permitir a fazer um curso que não agregasse. Né? Então, eu sempre tive essa preocupação, e aqui eu posso já dar essa dica, de não fazer o que todo mundo está fazendo da mesma maneira. Então, ser melhor todos os dias. E aí, quando eu fui fazer esse curso, me apaixonei, né? O pessoal de lá do TTI, da Interface, eles tiveram o maior cuidado comigo, o maior zelo, tinha uma preocupação diferente de explicar a corretagem, de explicar o mercado. E eu fiquei muito entusiasmado. E aí, quando teve a proposta de vir para Recife, o curso começar em Recife, eles me chamaram na hora e disseram, rapaz, por que tu não ensina? Eu, será ensinar? Sendo que tem um segredo. Minha família toda é de professores. Minha irmã é professora. Meus tios, que eu morei na casa dele em João Pessoa, são professores. Os dois eram professores. Meus primos, professores. E talvez eu... E aí eu quis fugir disso, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. A didática é verdade. E eu só procurei entender como é que funcionava e comecei a estudar e a querer levar soluções para as pessoas. Essa solução que eu tento levar até hoje é o que me motiva de fato. Todo mundo sabe aí que, evidentemente, para a gente ter reconhecimento na profissão, requer muito esforço, muitas portas fechadas, né? Para treinar pessoas. Ainda tem que esbarrar com a filosofia de que
não precisa treinar o corretor, porque ele vai ser com o seu concorrente depois, e um monte de coisa. Graças a Deus, hoje é um momento diferente, né? Eu tenho... Olha que coisa mágica. Deixa eu só voltar um pouquinho. Volta. Eu gosto de ficar frisando as coisas, os insights, né? Uhum. Você, por um momento, pensava que ia ser corretor. Sim. Por um momento, você ia realizar sonhos de pessoas em comprar a sua casa, ou seu terreno, ou trabalhar com aluguel. Mas parece que Deus disse assim, Tarcísio, isso é pouco. Você tem que treinar pessoas, muitas pessoas, para essas pessoas trazer esse encantamento. Aí eu acho que daí que veio o exército, né? Exatamente. Ia ser muito pequeno você fazer somente a corretagem. Você é tão diferente que você tinha que impactar realmente toda essa classe. E nós vemos a presença do seu exército em todas as suas publicações, na energia dos treinamentos. Então você... É amor, viu? Não é fingimento, não. Dá para perceber, assim... Não, mas olha, não se preocupe que não tem como não ser amor. Se não fosse amor, seria percebido. É verdade. Ia sair um toquezinho de hipocrisia ou de... Ia sair alguma coisa, né? Então, se você... exato. Então, assim, era pouco trabalhar só com o cliente. Então, você está trabalhando profissionais para serem extraordinários junto aos clientes. Acaba que multiplica, né? Isso. Olha o Petros dizendo aqui, exemplo de competência e simplicidade no mercado imobiliário de Pernambuco. Mas isso eu... Meu guru. Na verdade, Aline, essa preocupação que eu tive foi de poder entregar para o mercado, sinceramente, profissionais que pudessem bater no peito. Como você que diz que foi impactada no treinamento, que assiste, que acompanha as lives. Então, isso para mim me preenche, tá? Isso, quando a gente tem um propósito muito maior, não é o quanto você ganha, é como você conquista isso e quantas pessoas você consegue impactar. E esses exércitos veio exatamente com isso, com a proposta de mais pessoas poderem fazer uma metodologia de entrega, sabe? Aquela entrega incansável que todo mundo vê. Se tivesse 10 lives hoje, eu faria as 10 lives. Se fosse que maravilha! E aí, isso contamina todo mundo. Essa proposta que eu quero passar nos treinamentos, nas aulas. Quando eu estou falando, eu estou fazendo um programa, você viu lá que eu postei, de todo dia me encontrar com o exército. Então, todo dia, às 9 horas da manhã, eu desperto para o conhecimento. Eu boto todo dia um tema novo e eu entusiasmo. E o legal, o que é que aconteceu? Muita gente ali me confidencia que começou com sono, desativando a câmera, sabe? Sem se arrumar para o dia, sem perceber que aquilo era mágico, que aquilo quase poucas pessoas têm essa oportunidade. Você aí, a turma de Fortaleza, né? Toda essa turma aí desejaria tanto ter uma orientação todo dia e a pessoa tem essa orientação e despertar. Nesse período que a gente praticamente... Está acontecendo vendas? Está, mas não tem comparação o que nós estamos passando no mercado, né? Não tem comparação. Verdade. Então, assim, tudo é uma quebra de hábitos ou colocar um novo hábito e esse despertar já está funcionando, né, Tarcísio? Muito, mas funcionando muito ao ponto de dizer agora que eu só faço consultorias se eu incluir o Desperta. Então, se quem quiser me contratar para a gente fazer um acompanhamento, eu não vou fazer acompanhamento de um treinamento por semana. Não vou. Eu só faço agora de 3 meses, incluindo o Desperta, incluindo o treinamento. Porque você sabe, Aline, de pouco tempo que você já viu do mercado imobiliário, que tem que ter dedicação. Sem dedicação, poucas coisas no mundo funcionam com pouca entrega. Então, com a corretagem não é diferente. A gente precisa de muita entrega, de muita determinação. A família toda tem que estar envolvida, sabe? Eu sempre disse isso. Contei até lá um exemplo de brincadeira para todo mundo. Mas todo mundo da sua família tem que estar preocupado com a sua entrega. Porque se não for assim, imagine que você vai estar dizendo para o seu esposo que vai sair para trabalhar, dizendo para a sua esposa que vai sair para trabalhar, e a energia que a pessoa está colocando não é a mesma que você está. Então, é necessário sincronia. É necessário todo mundo se abraçar e dizer,
bora, vamos junto. Não é o meu plano, é o meu plano, é o de Juliana, é o de Heitor, é o de Thalita. É muito menino, viu? Mas todo mundo junto. Olha, eu vou dar eu sei que hoje você é que vai brilhar aqui, que a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou dar um pouquinho do meu depoimento, porque você falou numa coisa assim que me reportou. Eu tenho 22 anos de indústria na área comercial, os meus 12 últimos anos foi na parte da gestão. E quando você trabalha dentro de uma indústria, os números são muito pesados, a responsabilidade é muito pesada, mas você tem uma equipe. Você nunca se sente só. Sim. Por uma questão, dei uma guinada no ano de 2019, dei uma guinada na minha vida, e eu virei autônoma, e eu tinha que escolher para onde é que eu ia, porque eu precisava desse tempo em casa. Eu precisava arranjar uma tarefa que eu pudesse administrar com folga de horário. E eu tenho um grande amigo que é corretor, e eu olhava a movimentação dele, e eu disse, eu acho que isso dá para mim. E comecei a acompanhá-lo, fazer algumas visitas, e fui vendo que, quando eu cheguei no primeiro loteamento, eu disse... Né, Aline? Tu fosse namorando. Foi um namoro. Foi um namoro. Quando eu cheguei no primeiro loteamento, eu disse, meu Deus... Eu já cuidei de 30 milhões de faturamento. Será que eu consigo vender um terreno? Será que eu tenho habilidade para despertar a paixão de um cliente de dizer, olha, aqui você vai ter o seu lar ou o seu comércio, ou será que eu vou ter? Eu me enchi de dúvidas, mesmo sabendo que eu tinha uma carreira, né? Eu tenho uma história. E eu fui vendo que tinham profissionais incríveis aqui na nossa cidade. Pessoas apaixonadas, encantadas, assim, um pouco precisando de evolução nas redes sociais. Eu acho que o corretor cearense precisa fincar o pé nas redes sociais, ele precisa se extremar muito para viver esse digital. E, no caso, essa pandemia, apesar de nós estarmos passando por uma questão de saúde, uma questão preocupante, mas a gente está tendo um tempo enorme de virar a chave para nos tornarmos profissionais melhores e tal. E quando eu vi tudo isso acontecendo, eu disse assim, pronto, é isso que eu quero ser. Vou já me inscrever nesse TTI. Não, vou já me inscrever nesse TTI. Dá para encantar pessoas. Se tem uma construtora que abre um condomínio clube com 1.000 apartamentos, quem vai vender os 1.000 apartamentos não são os corretores? Eu quero fazer parte dessa história, né? Eu quero fazer parte do bolo, né, Aline? Esse bolo existe. Exatamente. Quem vai comer? Então, assim, eu realmente estou muito encantada. No MB Summit, conhecendo todos vocês e o pessoal de Fortaleza que estava lá, eu confirmei que realmente eu tinha dado um tiro certo, né? Que a corretagem ela vai ser muito agregadora. E agora, como você falou, é um caminho de aprendizagem, né? Vamos começar, professor Tarcísio, para você. O que é ser um profissional extraordinário? O que é que leva um profissional? O que é que faz do corretor hoje ele dizer, não, eu sou o cara, eu sou realmente extraordinário? O que é que ele precisa? Dificilmente as pessoas que não têm propósito, elas se tornarão extraordinárias. Quando eu faço treinamento, quando eu faço a mentoria, eu preciso entender qual é o seu propósito. Primeiro financeiro e pessoal. Quando eu descubro isso, eu coloco na cabeça do corretor que ele vai conseguir o que ele quiser, tá? O que ele imaginar, ele consegue. Quando eu consigo colocar isso, é que a gente vai para a técnica. Então, primordial é propósito. Sem propósito é impossível ser extraordinário em qualquer área. Todos os corretores que batem meta, que fazem mais de 5 vendas, mais de 8 vendas, tem uma média aí, tem corretor que faz uma média de 5 a 6 vendas do Minha Casa Minha Vida. Esses que fazem essa média de 5 a 6, todos têm um propósito. Pode ser comprar o portão da casa, tá? Pode ser trocar o carro. Pode ser viajar no final do ano. Pode ser ter o hábito de todos os feriados, antes da pandemia, ter um dinheiro para viajar. Mas precisa de um propósito. Então, a primeira resposta que eu dou aí é propósito. Sem propósito, é muito difícil acordar cedo. É muito difícil acordar para o treinamento às 9 horas da manhã, falar com o corretor, escutar o treinamento do professor,
escutar minha mentoria, escutar a bronca que eu dou, dizer não faça assim porque vai dar errado, e a pessoa absorver, perceber que o outro está querendo o seu resultado. Então, só com propósito. Quando você diz assim, tem que ter o propósito, né? Às vezes a pessoa está na função, mas ela ainda não encontrou o propósito. Ela não encontrou. O que fazer? Tá. O que fazer? Pronto. Eu vejo muitos corretores, e aí eu nem consigo cobrar deles, que eles fazem o seguinte, eles estão na profissão por estar, eles fazem da profissão um momento e eles não têm plano para a vida deles. Então, perceba, se ele não consegue ter um plano para a vida, um objetivo, um propósito, primeiro tem que ser trabalhado esse propósito. Senão ele não vai ter sucesso. Na corretagem... Não tem como alavancar no aprendizado se a pessoa sequer encontrou o propósito. Isso. Sem propósito é impossível. Ah, não, eu estou pensando, professor, em fazer corretagem, eu faço a seleção dos exércitos. Aí quando a turma me entrega para o primeiro treinamento, a pessoa, eu tenho uma conversa com ele, que se o cara não quiser, meu amigo, sai tudinho. Porque eu já jogo real. Eu digo, mas tu tem interesse mesmo em ser corretor, cara? Não sei. Tu sabe o que é? Eu vou te explicar o que é. É isso. Tu tá disposto a pagar o preço ao cara? Tô. Acordar cedo? Tô. Perder final de semana? Tô. A hora que o cliente ligar, você fazer um planejamento, evidentemente, e ir ao cara? Tô. Pronto. Você tem um propósito? Tenho. Eu quero comprar o meu carro, porque eu ando de transporte público. Beleza. Tu quer comprar o teu carro? Não tem profissão a curto prazo que você consiga fazer isso do que é que eu estou te apresentando, que é corretor de imóveis. Então o cara já pega aquele propósito dele, já inclui no meu plano de negócio e tudo que eu estou falando para ele, ele vai dizer, pronto, para comprar o meu carro, eu preciso disso. Para fazer isso, eu preciso me planejar, eu preciso fazer meu calendário de postagens, eu preciso ser mais intenso, eu preciso buscar mais, ler, assistir vídeo, assistir treinamento. Então, esse é o sentido. Um propósito faz toda a diferença. Aí, quando você alia o seu propósito claro, né, ao conhecimento de mercado, e quando você está disposto a entrar no sonho do seu cliente, aí é partir para o abraço, né? Só. Porque o que eu vejo também, nesses meses que eu estou em observação e visitando muito empreendimento e caindo em campo, antes de bater no peito e dizer que sou a corretora, né? Hoje eu vim de verde exército, viu? Olha aí. Eu vim de verde exército, lhe prestigiando, eu adoro. Quando você fala o exército, eu adoro. É uma chamada incrível. Então, assim, se o propósito for só seu, você acha que a pessoa consegue chegar lá? Ou tem que estar aliado com a missão de estar realizando coisas e beneficiando e servindo junto ao seu cliente? Veja só, quando ele tem um propósito, a missão é a que eu vou estar dando para ele dentro do exército. Então, quando a gente envolve o propósito dele, fica muito mais fácil desenvolver a missão e fazer isso macro, no sentido que você está falando, incluir realizações. Ele vai vendo, por exemplo, que na programação de postagem dele, não adianta ele só postar. Não adianta ele postar a foto do cliente. Ele tem que sorrir para o cliente. Ele tem que incluir o cliente, ele tem que brincar, ele tem que comentar, ele tem que pegar o link, mandar para o WhatsApp do cliente e dizer que ficou muito, mas muito satisfeito. Então, Aline, não dá para fingir a missão. Não dá. Se dá para dizer, professor, isso aí não é minha praia. E acontece, né? Mas aí quando ele... E o cliente percebe, né, Tarcísio? O cliente percebe o quanto você se importa com ele, com os propósitos dele, com o sonho dele. Ele tira essa foto com tanta satisfação. Ele vai falar para a família. E o mais incrível, o cliente, ele não compra da construtora. Quando ele vai comprar, ele esquece que foi financiamento no banco, ele esquece que foi da construtora tal, ou da incorporadora tal. Foi do Tarcísio. Eu comprei a minha casa do Tarcísio. É como se nós tivéssemos a responsabilidade
e nós tivéssemos todo esse patrimônio por trás, porque tudo é com a gente. E se nós fizermos um trabalho diferenciado, ele não vai ter outro nome quando alguém perguntar, eu estou precisando de um aluguel, eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando... Ah, o quê? Não procure ninguém, procure o Tarcísio. Aline, é incrível, né? Quando o corretor que está buscando ser extraordinário, ele entende que o propósito, a missão, ela é maior do que uma simples venda e do que uma simples comissão, ele aí sim está entendendo o sentido de extraordinário. O extraordinário é se importar com o cliente, é estar preocupado com a compra dele. Quem vende não é a caixa, quem vende não é a construtora, como você falou, é o seu nome, é a Aline que está colocando. E na hora que der qualquer problema, ele vai dizer, mas você não me disse, Aline, você não deu sua palavra. Com certeza. Eu não confiei tanto em você. Eu entreguei para você tudo que eu entendia, tudo que meus sonhos, meus medos. E por que você não me alertou? E por que você não disse isso? E por que você não disse aquilo? Então, Aline, o sentido é vender para pessoas. Vender para pessoas requer uma entrega extraordinária, requer personalidade, requer equilíbrio emocional, requer o bem do outro, sabe? Essa torcida, ela, como você bem falou, ela é real, ela não pode ser fingida. Quando a gente entende que a felicidade da gente depende do outro, ninguém segura. Esse é o conceito máximo do extraordinário. Primeiro eu preciso ter o meu propósito, depois eu preciso pegar o que é o meu propósito com a minha atividade. Opa, coloquei na engrenagem, tá rodando. Opa, tô gostando disso. E aí você vai guiando. E aí você vai vendo e se alimentando dessa satisfação que é os outros, que é o aluno, comigo no caso, né? Que é o resultado do aluno, que é o cara mandar uma mensagem para mim, eu vendi, professor, eu consegui, professor, usei sua técnica, deu certo. E aí a gente vai, né, se alimentando da nossa missão, do nosso propósito, sempre, sempre atribuindo tudo para que a gente não ache que é besta, que a gente sabe de tudo. Eu acredito muito que tudo termina quando você começa a ter certeza. Aí você começa a fracassar. Eu nunca deixo de estudar, nunca deixo de estar buscando, nunca deixo de pedir a Deus iluminação, luz, vontade, para que as pessoas percebam que o que eu estou fazendo é de coração. Então, quando a gente está preocupado com isso, o extraordinário surge naturalmente. O engraçado é que, nesse tempo de Covid, as pessoas tiveram que mergulhar no digital, né? Tem gente ainda com um pouco de medo, com receio. Tem gente que está buscando, já está dando uma olhada lá na biografia, já está colocando o nome direitinho, já está começando a acompanhar pessoas de relevância, porque tem uma série de lives muito interessantes acontecendo e pessoas fazendo entregas e tal. E as pessoas estão começando a se entregar num momento difícil, né? Tem muita gente começando a se entregar nesse momento. Nós estávamos convidando todo mundo para o digital já há muito tempo. Sim. Gente, vamos acordar, vamos se traduzir no Instagram, vamos fazer dele um grande portfólio, um cartão de visitas, não só um book de produtos, vamos aparecer, vamos gravar vídeo, vamos fazer os stories e tal. A gente já vinha convidando e agora as pessoas estão começando a despertar. Elas estão tendo a oportunidade de aprender com gente boa a trabalhar para se tornar pós-Covid, profissionais que estão à frente de outros profissionais que estão esperando a pandemia passar. Isso, né? Isso. Ontem você falou muito das redes sociais. Eu tenho um grupo com 15 corretores. Nós fizemos agora, nesse Covid, nós fizemos um grupo para se ajudar, né? E eu tenho um pouquinho de experiência na área, eu comecei a dar toques e você sentir a evolução deles é tão bacana, porque foi uma coisa que eu disse. Não adianta ser, tem que parecer. E no Instagram, a gente tem que parecer e aparecer. Parecer e aparecer. Você vê pessoas brilhantes de frente com o cliente, apresentando empreendimento, falando e aquela coisa e tal. Aí as pessoas vão publicar um patrocinado. Quando o patrocinado fisgar alguém, quando essa pessoa for no Instagram da pessoa, que ela vê que é só produto, pronto, dá um pulo.
né? Então, para ser extraordinário hoje, ele precisa estar bem relacionado com as redes sociais. Pronto. Excelente tema. Eu conto uma história antes de falar de técnica, que é que é a seguinte. Mesmo ensinando há quase 10 anos, são 8 anos precisamente, 8 anos que eu ensino, eu nunca fui reconhecido nas redes sociais. Nunca. Sendo que há 2 anos atrás, eu comecei a investir card, né? Design, fazer postagem, ter mais preocupado em estudar a rede social. Porque eu ensinava a rede social, mas eu não fazia comigo. Olha só, vê que problema. E aí eu comecei a criar estratégias, a criar técnica. Meu filho foi que fez meus Instagram. Oh, meu Deus! Quando foi isso? 2 anos atrás. 2. E agora o povo pensa que eu acabei de começar no mundo dos treinamentos. Mas por que, Aline, o povo percebe que eu acabei de começar? Porque só ficou flagrante, expresso, com o marketing digital. Parecia que os 8 anos não serviam de nada. De treinamento. Não, é impressionante. As pessoas só reconhecem que você é sucesso quando você aparece. Então não adianta o cara ter feito 20 vendas, 5 vendas, 10 vendas no mês e ele não publicar que o cliente assinou, que ele está indo para o plantão, que ele fez a venda, qual a técnica, ele ajudar o cliente. Se ele não fizer isso, se ele não tornar público, parece mentira. Tem gente que diz... É verdade. É conversa desse cara, bicho. Tá vendo que esse cara não tem tanto aluno assim? É conversa desse cara, esse negócio dos exércitos. Aí quando ele começa a ver a postagem, ele manda mensagem para mim ali. Tu é fera mesmo. Eu desconfiava. Então as pessoas criaram e hoje em dia dão a certeza dos negócios, dos fechamentos e da realidade através da rede social. A gente viu aí um presidente mostrando uma conversa de uma rede social, de um aplicativo. Então o mundo, o cenário político mudou. O Mago disse isso, né? Marcos Araújo fez a sua postagem dizendo isso. Uma conversa do WhatsApp transformou o nosso cenário político. Uma conversa. As informações, elas estão instantâneas, né? Como as pessoas estão de frente para o celular, que o celular é a nossa nova televisão, as pessoas estão acompanhando uma programação. O nosso trabalho, há 3 anos atrás, ele era fechado. Eu estava lá dentro da indústria, eu sabia que eu era muito importante para a indústria, mas eu estava ali, fechada. Hoje em dia, as pessoas têm necessidade de saber que você é muito boa. E como elas miram no celular, é aqui que elas buscam todas as referências, você tem que se traduzir para cá. Não adianta fazer um videozinho há 2 anos atrás, dizendo, olha, eu sou o professor Tarcísio, eu trabalho com treinamento de corretores e tal. Daqui a um mês, faz o mesmo vídeo. Sou o professor Tarcísio e tal. Essa prova, ela é diária. Com o seu conhecimento, com o seu bom humor, com aparecendo seus clientes, aparecendo... É isso que vai validar. Hoje em dia... Essa é a palavra. A validação, ela validação. Então, teve até um treinamento que eu fui, viu? Numa cidade. Cheguei lá no treinamento, o cara fez uma apresentação, igual que você fez aí, né? Falando muito bem, dizendo dos meus resultados. Aí o cara disse, eu escutei, tá? O que o cara disse. Ele disse, olhou assim, olhou pra minha cara, esse bicho nem seguidor tem. Vê, ele tá medindo a capacidade das pessoas. Não, gente, mas é real. Por quê? Se eu tenho 8 anos de profissão e eu comecei há 2 no Instagram, por quê? Só agora, no isolamento social, eu fiz meu canal do YouTube. Eu fui negligente na apresentação, não é? Então a gente tem que reconhecer. Sim. Não é? Tem que reconhecer nossas falhas e dizer, eita, mas rapaz, eu formei tanta gente, eu motivei tanta gente e eu não tive nem a preocupação de ter feito minha rede social antes e tá adicionando essas pessoas, tá curtindo, tá comentando, tá criando conexões digitais, Aline, como a gente tá criando agora, conversando com o público daí de Fortaleza.
Então, como é que eu tô há 8 anos? Parece que 8 anos eu não fiz nada. Eu só me preparei para aparecer, do nada. Então, é muito importante. Aí eu acho que essa é mais uma característica do extraordinário. Se eu não tiver certa, você me diga. Tá. Quando eu paro e eu identifico que tem algo a melhorar e eu começo, ali eu já dou um salto. Sim. Não adianta você reconhecer um caminho e não traçar ele, né? Não adianta. Então, assim, eu não tinha um canal do YouTube, ok. O passado eu não tenho como construir, agora eu vou construir o meu futuro. Seja bem-vindo ao canal do YouTube, vamos seguir o professor Tarcísio. Vai ter dicas, vai ter conteúdo e pronto. Todo dia, o hoje... A gente, antes de ser extraordinário, a gente começa a achar desculpa, né? Mas eu não tenho porque o meu telefone não é bom. Porque eu não sei. Amigo, se tu for pro YouTube, pesquisar lá como é que cria, tu vai ter tudo. Claro, não vai ter de uma maneira profissional, mas você vai ter, né? O feito é melhor do que o perfeito. Faz logo. Exato. Faz do jeito que tem, começa. Mário Sérgio Cortella diz isso, né? Que o capricho é fazer com o que tem, né? Com as ferramentas que tem, da maneira que tem. Então, melhor do que... Aí o cara chega e é muito exemplar. Eu tô indo lá para um treinamento, eu sou super respeitado, super bem-quisto no estado de Pernambuco, um monte de treinamento, um monte de palestra. O cara vai lá para minha postagem e diz: poxa, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém elogia esse cara. Então, eu acho que ele tá... desse jeito. Assim, mas sim. Temos essa necessidade, Aline, de validar as coisas, de procurar para averiguar se aquela pessoa tem a propriedade de estar falando aquilo para a gente, né? De estar confirmando aquilo. Então, nós, enquanto corretores que estamos fazendo, vocês que são corretores, que eu ensino direto, explico, gente, não adianta fazer 3 vendas esse mês. 3. Uma venda esse mês. E não usar essa venda a seu favor. Tirar ela e consumir o extrato dela. Ligar para o cliente, dizer que está satisfeito. Se ele tem mais 2 pessoas, mais 3, mais 4, sabe? Tirar o sumo. Pegar aquela postagem, colocar, mandar foto, aquela visita, dizer, colocar bastidores, brincar com o cliente. Então, eu tenho que ter essa pluralidade na rede social. Eu preciso... A venda não pode vir da sorte. Não tem como a venda vir da sorte. Você falou no Cortella e eu estou lendo um livro dele que é assim: a sorte segue a coragem. A sua atitude, a sua postura, a sua entrega vai fazer com que a venda aconteça. O seu investimento, seja de conhecimento ou de publicações, ela vai acontecer. Você não pode se milindrar. Você não pode se milindrar porque fez uma postagem linda e ela teve 3 curtidas. Não. Nós não somos medidos pelas curtidas. Nós estamos construindo um caminho de conhecimento. Isso. Aquela escalada do meu Instagram, do meu Facebook, cada um com as suas características, vai dizer para o meu cliente, por ele mesmo, que eu sou uma grande profissional, que você é um grande profissional, né? Mas eu tenho que continuar entregando. Venda não é sorte. Isso. Será que eu vou vender esse mês? Será que eu tenho que vender esse mês? Eu estou trabalhando para vender esse mês. Eu estou construindo. Eu estou construindo. Eu não estou apresentando simplesmente o produto. Eu estou falando o quanto esse produto é importante para você que está no aluguel, para você que mora na casa da sogra. Eu acho tão engraçado quando tu diz isso. Você vai querer continuar na casa da sua sogra? Tudo bem. Quer ficar a vida tudo bem. Mas é muito importante que a gente coloque as dores do cliente. Você sabe muito bem, porque você já recebeu mensagem minha. É muito importante também compartilhar suas mensagens, pedir para as pessoas curtirem, pedir para as pessoas comentarem, pedir para as pessoas salvar sua postagem, porque isso tudo é métrica. E a métrica você tem que trabalhar com estratégia. Então, se você não tem uma estratégia digital, uma programação de postagens e acha que só postando vai ter resultado, também não vai ter. Então, você precisa traçar esse Instagram bonito não vende. Não vende. Se ele não tiver essa estratégia, não é layout que vende. Isso. Perfeito.
E nem tem que ter vergonhinha, né? Sim. Fez uma coisa, compartilha em todos os seus grupos. Se esse é o seu trabalho, é o que você está apresentando, compartilha no grupo da família, compartilha nos grupos de trabalho, pede para as pessoas. Sabe com quem foi que eu aprendi a pedir? Com a minha filha. As youtubers, as novinhas, já tá lá com o texto pronto. Oi, galerinha do meu canal, tá gostando? Curte, compartilha, dá um like e tal. Essa é a ferramenta. Aí o que acontece? O nosso amigo Instagram, o nosso amigo Facebook diz assim, no algoritmo, né? Realmente esse perfil tem interação. Esse perfil engaja. Você posta uma coisa, alguém comenta, você já bota lá o joinha. Comenta também. Vai naquela pessoa que comentou e curte alguma coisa dela. Então, assim, o trabalho do Instagram é envolver. Então, não adianta você postar e sair correndo. Você tem que correr pro abraço, né? Para começar a interagir. Isso. Você assistiu hoje a minha live? Você viu quantas pessoas estavam online, né? Participando? Você sabe quanto tempo eu tô para fazer aquilo? Eu mandei 1 hora antes, você recebeu essa mensagem para mais de 1000 pessoas. Ou seja, não surge ninguém com aquela quantidade atento do nada, né? Isso aí só não surge. Tem uma estratégia por trás. A mesma coisa acontece com a venda, Aline. O cara não vai ligar para querer um Alphaville com você, para querer aquele imóvel popular, para querer aquele imóvel mais caro, do nada. Nada surge por acaso. Tudo é uma construção de autoridade, de presença digital e de postura profissional. Eu digo muito para os meus corretores, quando eu estou em conversa aqui, que ele diz: eita, professor, eu estou cansado hoje, eu acho que eu não vou fazer postagem, não. Aí eu disse: é mesmo? Ele disse: é. Eu disse: tu tá cansado? Ele disse: tô. Eu disse: e eu, hein? O que é que tu acha que eu tô? Ele disse: eu acabei de chegar de Garanhuns, cheguei em casa, vou dar atenção para os meus filhos. Tu acha que eu posso me permitir sentir cansado? Aí ele disse: pode. Se eu pode parar, eu disse: posso não. Sabe por que eu não posso? Porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é maior do que o meu sono, do que o meu cansaço. Cansaço, fracasso é um estado só. Não é a certeza da derrota. Então não tem problema nenhum, não. Você ficar cansado, ficar um pouquinho estressado porque tem que fazer, faça. O importante é a métrica, é a constância, é a frequência. Eita, Aline, eu fiz uma postagem, Aline, não deu ninguém ligou para mim, e é uma postagem. Começa a fazer no mínimo durante 6 meses. Todo dia. Não, é outra coisa. Ei, tu é o único corretor da sua cidade? Tu é a única pessoa que trabalha esse produto? Gente, a gente faz uma publicação de um lançamento. Por exemplo, eu ainda não peguei nenhum grande lançamento. Aqui na região metropolitana tem loteamentos com lotes remanescentes. Tem um que abriu agora há pouco, mas por conta da demanda, ele não está como os lançamentos que a gente conhece. Nós temos remanescentes, temos condomínios que vão ser entregues no ano que vem e tal. E as pessoas, não é, a gente busca o cliente, mas o cliente ele busca muito mais o produto. Sim. Ele dá um Google, ele vai lá nos grupos do Facebook, ele dá um Google e diz: eu quero uma casa, não, eu quero um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Aí vai aparecer lá várias postagens, ele tem toda a paciência do mundo para entrar em contato com 10 corretores. Sim, ou mais. Ele vai comprar com quem? Ele vai comprar com aquele que se aproxima do extraordinário, viu? Porque ele vai receber, dos 10, 9, ele vai receber as mesmas respostas. Ah, tá disponível? Tá. Tá disponível, ele é tanto, você tem nome limpo, etc e tal. Isso. Não se preocupou, não deu liga, não deu liga, não teve encantamento. Você nem escuta primeiro, já dá um preço. Agora, quando ele encontrar o corretor: oi, tudo bom? Você está procurando um imóvel nessa região? Aí começa a conversar para criar uma certa intimidade. Aí ele vai, esquece todos aqueles 9 e começa a namorar com você. Não é assim? Exatamente, exatamente. A gente utiliza várias técnicas, né, para que o cliente fique estimulado a comprar com você.
tem uma das técnicas que eu passo para a turma, que é a seguinte. O cara entrou em contato com você pelo Facebook. E ele diz lá, oi, Aline. Aí ele manda aquela mensagem encaminhada. Está disponível esse item? Aí o corretor faz, professor, ele perguntou se estava disponível. Eu disse que estava. Aí ele me perguntou o preço. Eu disse, sim, e aí? Aí eu passei o preço para ele. Eu digo, sim, e depois? Aí ele disse como funcionava o financiamento. Eu digo, sim, e depois? Aí eu fui respondendo a ele. Eu disse, quem é que está conduzindo? Aí ela disse, o cliente. Eu disse, sim, quem é para conduzir? Eu. Eu disse, por que o cliente está conduzindo? Vamos mudar? Bora. Aí eu pego o telefone, vou com ela. Quando o cara mandou, esse item está disponível, eu respondi para ele, boa tarde. Ele está esperando boa tarde? Não está. Porque nenhum corretor vai dar. Porque ele está tão ansioso na venda ali, que ele vai dizer o preço, passar a simulação, dizer que está disponível, que tem subsídio, que tem desconto, tem tudo. Menos procurar saber do cliente. Aí eu, boa tarde. Aí ele disse, boa tarde, está no YouTube, tá? Esse vídeo. Real, esse vídeo lá. Sim, sim. Tá no YouTube. Aí eu fui e coloquei lá para ele. Olá, seu... Aí eu olhei o nome. Olá, seu Bruno. Boa tarde, tudo bem? Aí ele disse, tudo bem. Ele esfriou. Eu que dei a frequência. Tudo bem. Aí eu disse, o senhor gostaria de que tipo de imóvel? Ou seja, aquele imóvel que ele colocou na postagem, pouco importa para mim. Eu preciso saber o perfil dele. Aí ele foi e disse, eu quero um imóvel no centro, eu quero próximo do centro, eu quero com características de 2 ou 3 quartos. Eu, ok. Aí eu disse, ô seu Rodrigo, por gentileza, eu gostaria de saber, o senhor vai utilizar crédito habitacional? Ele disse, vou. O senhor vai financiar com o banco? Vou. Eu disse, excelente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que a Caixa exige, ou seja, não é o corretor. E eu me mostrei profissional. Isso no Instagram da corretora. Aí eu disse, posso lhe perguntar? Ele disse, pode. Qual a sua renda? Qual a sua idade? Casado? E se tem filhos? Me desculpe estar perguntando tudo isso, mas faz diferença para análise do seu perfil junto à Caixa. Sabe o que é que ele fez ali? Ele mandou completa as respostas. Ele copiou e colou completa. Quando ele me mandou, eu percebi que o imóvel que ele tinha se interessado não cabia para ele. Não era para ele. Não era. Ele foi atraído. Ótimo que ele foi atraído, tá? Mas já que ele foi atraído, eu disse, inclusive, seu Roberto, para o seu perfil, eu tenho um imóvel perfeito. Uma das fotos, eu tinha visto que ele era policial. Aí sabe o que é que eu disse? Inclusive, tem vários companheiros que também moram lá. É um condomínio muito seguro e que está dentro do seu valor de renda, onde o senhor ficaria super confortável com a parcela. Sabe o que ele disse para mim? Ele não queria nem saber onde era. Vamos marcar para a gente ver esse que você... Não, e outra coisa, não se falou em preço. Não. Não se teve pressa, nem preço, nem pressa. É os 2 pecados do corretor que não é extraordinário. Entendeu? É preço e pressa. Perfeito. Às vezes ele tem os 2. Esses 2 aí bota a pressa, é bota a verdade. folia e sai atropelando, não entende. Esse cliente disse para mim o seguinte, quando é que poderemos marcar? Ele disse, agora eu estou no banco. Agora eu estou no banco. Mas eu lhe confirmo. Eu disse, eu posso ligar para o senhor às 19 horas. Eu marquei um horário. E eu coloquei o celular da corretora para despertar. E à noite ela ligou para o cliente. Sabe o que ele disse? Combinado. Eu quero marcar com você na terça-feira, às 14 horas. Sabe o que é que ela foi orientada a dizer? Eu tenho um cliente, certo? De 1 da tarde. Se eu tiver algum problema, eu ligo para o senhor. Se o senhor tiver algum problema, o senhor liga para mim. Porque minha agenda é bem apertada para proporcionar um atendimento personalizado. Esse cliente, Aline, falta dar bolo. Não, ele vai comparecer. E é uma coisa tão constante entre a gente.
Quantas vezes você não vê queixas de corretores dizendo, até o corretor da depressão, eu adoro as postagens dele, e diz assim, quando o cliente marca e ele não vai. Você está acabando de dizer o seguinte, o cliente que marca e não vai é aquele cliente que não se importou com o seu atendimento. Você não foi suficiente para ele, ele não lembra de você. E por que ele não lembra de você? Porque você não se importou com ele. Você não se importou com ele. Tarcísio, o dono, né, o diretor da empresa que eu trabalhei esses últimos 12 anos, que é uma das maiores indústrias de lingerie do país, ele dizia o seguinte, Dona Aline, o cliente não sabe comprar. É o vendedor que sabe vender. É o vendedor. A pessoa que encanta, a pessoa que diz, olha, no caso da gente era roupa íntima, mas voltando aqui para o nosso lado, né? Uhum. Você pegou um cliente que foi fisgado por uma determinada publicação, mas na conversa você identificou que o perfil dele era outro. Você gerou nele um compromisso, né? Você se importou com a história dele, em nenhum momento teve pressa, em nenhum momento falou-se de preço. Você valorizou o seu tempo e o tempo dele, porque ambos são importantes. Sim. Você trabalha com agendamento, que é o nosso trabalho, nós trabalhamos com agendamento. Nós não podemos perder tempo, porque a gente poderia estar fazendo outras coisas, atendendo outras pessoas, e aí dá liga. Aí a venda acontece. Né? Não é empírico, é técnica. Como é que o corretor, que não é extraordinário, que não está preocupado em evoluir, ele faz? O cliente entra em contato com ele para aquele produto. Ele passa os valores daquele produto. O cliente logo vai perceber que não dá para ele. Ele vai fazer uma simulação e manda para ele a simulação. O cliente vai dizer, tá bom, Aline, qualquer coisa eu ligo para você. E mais nunca não ele volta para você. E isso, gente, a gente precisa entender, Aline, de ser protagonista. Para ser protagonista, eu não posso obedecer o cliente. Não adianta eu estar fazendo tudo o que o cliente quer. Não adianta eu não conduzir e achar que o cliente vai me comprar. Todos os vendedores campeões de todas as áreas, lingerie, açaí, seja o que for, ele conduz o cliente. Não é assim? Ele que conduz. Não é o cliente que conduz. Eu me lembro, eu trabalhei com lingerie, viu? Eu e minha esposa. Foi? Foi, daí de Fortaleza. A gente entregava a gente trabalhou em João Pessoa com isso, logo quando a gente casou, e era um negócio interessante, que quando a gente estava apresentando, sentava eu, as mulheres que eram as fornecedoras, que estavam vendendo, e eu conversando, eu disse, essa malha aqui, rapaz, ela veste muito bem, né? Parece que ela não tem costura, ela dá a sensação. A mulher olhava para mim e fazia, puxa, parece que tu usa. Aí eu disse, não, mas é porque quando a gente vai trabalhando, vai entendendo, a gente vai tendo essa propriedade. E acabava que vendia uma coisa que eu não uso, que eu não tinha habilidade com aquilo, mas só de entender cliente. Então, as pessoas que eram mais gordinhas, que na lateral enrolava, aí eu dava uma sugestão de ser mais larga, claro que com experiência, com os outros clientes dando, então é percepção, né? O corretor extraordinário, ele tem muita percepção ali. Não pode... Então, o corretor extraordinário tem um propósito claro. Sim. Ele reconhece ele reconhece a necessidade do cliente. Sim. Ele está bem representado no ramo digital. Sim. Ele não apresenta o produto nem com pressa e nem mostrando preço. Ele valoriza o seu tempo. Nós estamos nos nossos últimos 5 minutos, eu já estou até com saudade. Eu queria que você, dentre tudo que você já falou, esse último agora, último, eu não sei se é último ou penúltimo, ele conhece o produto como ninguém. E o corretor extraordinário, imagino eu, que ele não vai entrar numa casa e dizer... Olha, esse portão é automático, aqui está a varanda, aqui está a sala, são 2 quartos, aqui tem um banheiro social. Não é esquisito a gente apresentar uma coisa que a pessoa já sabe? Que é óbvio. Vamos falar da proximidade do ponto de ônibus, do grande supermercado, que tem escola próxima. Se for um apartamento, olha aquela sacada, que pôr do sol lindo, olha a sensação. Aqui é um condomínio clube, você vai receber sua família e tal.
Será que a gente precisa apresentar um produto dizendo que tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro? De maneira alguma. Eu sempre digo que quando o cara entra pro decorado, eu deixo ele entrar pro decorado e eu fico num ponto estratégico. Por quê? Às vezes ele quer conversar com a esposa, às vezes é casal, quer conversar, às vezes é um casal e tá lá conversando sobre aquele tema, deixa à vontade. E aí ele foi, e eu digo pro corretor, espera ele aqui. Aí ele foi lá, voltou, não falei nada. Deixei ele criar as percepções, fui vendo nos gestos qual é a leitura que ele está fazendo. E a gente percebe, né? Quando ele volta, Aline, primeira pergunta, o que mais lhe chamou a atenção? O que o senhor gostou mais? O que a senhora gostou mais? Pronto, eu só preciso saber disso, para eu poder conduzir o atendimento para o restante. E aí ter o fechamento. Então, é extrair o melhor do cliente, extrair o que ele percebeu e a percepção que ele teve. Por isso que eu tenho que ter essa sensibilidade de estar antenado. É verdade, fantástico. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pincelar, assim, alguma característica, alguma habilidade que não foi falada ainda sobre ser extraordinário no que faz? Ser extraordinário deve trazer uma felicidade incrível, né? Traz uma satisfação muito boa. O profissional extraordinário, ele é muito feliz, hein, Tarcísio? Ele é realizado, né? Porque na sua prática profissional, ele recebe, faz questão, que talvez seja o mais importante, feedback. Então, quando você não recebe feedback, é porque você tem medo. Você está dentro, você é egoísta, dentro da sua verdade. E uma coisa que eu queria dizer é que a gente precisa ser mais inquilino da verdade do que proprietário. Então, quando a gente tem essa propriedade, eita, eu entendo, estou com um livro aqui de marketing, estou com as plantas, eu entendo de loteamento, né? Eu esqueço de perceber que a Aline, que é novata na profissão, pode me dar uma excelente ideia sobre esse planejamento. Então, esquece o ego, esquece o que você sabe e sempre, de frente às pessoas, como estamos de frente à tela, se torne aprendiz. Por mais que você saiba, por mais que você tenha lido diversos livros, sempre se preocupe, porque você, eu, todo mundo pode contribuir muito com a percepção diferente. Eu desejo, Tarcísio, a gente está entrando no nosso minuto final. Eu desejo que esse exército cresça. Olha, como eu agradeço a internet por essas conexões. Como é incrível estar aqui. Eu moro em Maracanaú, que é a segunda maior cidade do estado do Ceará. Sim. E eu estou aqui falando com um profissional do estado de Pernambuco. Nossa. Eu conheço Pernambuco, gente, através do Tarcísio, através de tantos outros profissionais que eu sigo, né? Como é bom também a gente selecionar quem a gente segue, né, Tarcísio? Para não ficar olhando todo mundo, né? Eu acho que o profissional extraordinário também, ele seleciona muito suas referências, né? Para não perder tempo. Então, fico muito grata. Gente, esse é o professor Tarcísio, mentor técnico de corretores de imóveis. Façam questão de sair dessa live, já ir lá no Instagram dele, professor.tarcísio. Segue no YouTube, acompanha essa nova corretora. Eu tenho muito a aprender e um pouquinho para doar, e a gente junta tudo e vai se tornando a cada dia mais extraordinário. Porque é nesse plano que a gente quer estar, né? Nós queremos estar no extraordinário. É só lá que a gente vai ver o melhor pôr do sol, é só lá que a gente vai ver os sorrisos mais lindos dos nossos filhos, as nossas conquistas pessoais, profissionais. É o topo da montanha. Obrigado, Aline. Beijo pra fora. Beijo grande. Fica com Deus. Assim que terminar o isolamento, eu tô aí, viu? Perfeito. Nos encontramos sim. Tchau, tchau. Tchau.